Vamos iniciar então o nosso estudo dessa manhã. Estamos aí na 12ª aula, né? Desse breve curso aqui, breve que já está ficando longo. É um curso sobre famílias fortes, né? Estamos na parte 2, na segunda parte, agora falando sobre o amor do marido, né? Já falamos sobre a submissão da esposa, agora sobre o amor do marido. Segunda parte, ainda baseado sempre dentro do livro do Dr. Augusto Nicodemos, da Minca, né? O livro A Bíblia e Sua Família. Então, estamos no capítulo 6 agora, tá bom? Deste livro. Bem, vamos fazer uma breve recapitulação, o que nós já vimos na aula anterior sobre o amor do marido, né? Então, com base em Efésios 5, 25 a 33, Paulo coloca o amor de Cristo por sua igreja como modelo, como referencial para o amor do marido por sua esposa, tá? Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, deixa aberta aí, no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 25, tá? E aí a gente vai, de novo, trabalhar em cima desse texto, é o texto base, né, para esse assunto. Bem, nós vimos então na aula passada que o amor de Cristo pela igreja se manifestou em 3 etapas, tá? Primeira etapa, no passado, quando Cristo resolveu por si mesmo redimir a esposa. Ele comprou a sua esposa, ele a resgatou. Isso foi um sacrifício, o amor sacrificial de Jesus pela sua noiva, pela sua esposa, pela igreja, tá? Então, no passado, o amor também se manifesta no presente, quando Cristo santifica a igreja. Vimos então nesse texto de Efésios que ele está no momento presente santificando a sua igreja, lavando-a com a lavagem da água pela palavra. Cristo, através do seu Espírito, está fazendo esse trabalho de santificar, de embelezar a sua igreja para si mesmo, né? E por último, vimos que no futuro, esse amor também se manifestará no futuro, na glorificação, quando então ele voltará para levar a sua igreja, a sua noiva, de volta para o lar, para casa, e ele então será glorificado, e ele também manifestará essa glória para ela, e eles viverão em pleno gozo por toda a eternidade, Cristo e a sua noiva, e a sua igreja, né? A sua esposa. Então esse é o ponto futuro, tá? Tudo isso só foi possível por causa da humilhação do Senhor. Nós percebemos que era impossível Cristo fazer isso, ou era desnecessário até, por conta da sua plenitude como Deus. Ele não precisava fazer isso para se satisfazer, ele não tinha essa necessidade, porém ele quis amar e se entregar pela sua noiva, não é? Então, foi por causa do seu esvaziamento, por causa da sua humilhação, é que Cristo fez isso, não é? Em prol de alguém que não merecia este amor, não merecia esse amor. Por conta disso, então, o que nós aplicamos para nós, homens, maridos, não é? Nós aprendemos 3 sugestões baseadas no amor de Cristo pela igreja, para a prática do amor do marido pela esposa. Em primeiro lugar, e claro, começando pelo próprio esvaziamento, morrendo para si mesmo. É impossível o marido conseguir amar a esposa neste padrão de amor, como Cristo amou a igreja, se ele não morrer para o seu ego, se ele não se esvaziar, se humilhar. E é impossível ele fazer isso, ou praticar esse amor, sem o seu auto-esvaziamento, o auto-sacrifício. Sacrificar-se a si mesmo, né? Em segundo lugar, ele precisa demonstrar esse amor nas mais altas esferas de ação do marido, que é a parte de santificar a sua esposa. Você pode dar o mundo inteiro para sua mulher, pode levar ela para passear nos lugares mais lindos do mundo, pode dar os presentes mais caros que você puder, mas se você não estiver sendo um líder espiritual dentro de casa, você falhou miseravelmente como homem, como marido. Se você não a santificar, não for modelo de um homem de Deus dentro do lar, expressando Cristo dentro do lar, você falhou, né? Você não está fazendo aquilo que compete a você, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o principal alvo é esse, é edificá-la na palavra de Deus,
edificá-la espiritualmente. Em terceiro lugar, o marido deve alegrar-se nela, independentemente das circunstâncias. Ele precisa alegrar-se nela, se satisfazer nela. Ele precisa olhar para ela e dizer: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu tenho prazer nela porque Deus a fez para mim, especificamente para mim. Eu olho para ela e tenho que ver nela, sim, parte do meu corpo, o meu próprio corpo. Nós vemos que Cristo assim ama a igreja, porque ela é o seu corpo. Então eu preciso amar a minha esposa como eu amo o meu próprio corpo e cuido dele. E assim eu cuido dela também, e me satisfazer nela, me alegrar nela. Então essa foi a aula anterior que nós vimos. Eu estava esses dias olhando para tudo isso, fazendo uma recapitulação, e eu estava pensando assim, às vezes as pessoas procuram e falam assim: irmão, quem sabe está na hora de fazer um encontro de casais, né? E eu fiquei pensando, mas que planeta essa pessoa está, né? Nós estamos estudando isso aqui faz tempo, né? E para que encontro de casais? Eu fico pensando, mas de que planeta ela veio? Não caiu a ficha ainda? O que você precisa saber mais do que isso aqui, né? O encontro é bonito, é gostoso, você come fora, você faz todo um evento, não estou dizendo que seja ruim, mas gente, quer ensinamentos mais preciosos do que esses aqui? Você vai, né? A gente fica pensando, bem, se uma hora Deus permitiu o encontro, tudo bem, mas não é por motivo de falta de ensinamento, né? Não é por esse motivo. Mas vamos lá, então, partindo para o assunto de hoje, a responsabilidade maior do marido. A responsabilidade, hoje nós vamos tratar de um assunto que vai falar sobre o amor e principalmente a característica desse amor, no sentido de que ele é responsável. O homem sempre é o responsável por tudo o que acontece debaixo do teto da sua casa. Deus vai cobrar dele. Você olha para as Escrituras, é verdade, você vai perceber que quando Paulo fala em alguns pontos que foi a mulher que caiu e não o homem, a mulher é que foi enganada e não o homem, mas Deus não cobrou da mulher primeiramente, de uma maneira mais grave, por assim dizer, mas ele cobrou do homem, é por causa do homem, a responsabilidade é do homem. Então, olhando para o texto de Efésios 5, 23, olha aí comigo, o texto diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então anote isso aí, maridos. Primeiro ponto, aqui a responsabilidade é grande sobre nós, maridos. Preste bem atenção, Deus vai cobrar de nós. O que nós estamos fazendo como nós estamos nos relacionando com as nossas esposas, como nós estamos tratando os nossos filhos, o que está acontecendo debaixo do teto lá de casa. Isso tudo está debaixo da sua responsabilidade, homem do lar. Marido, pai, é responsabilidade sua, porque você é o cabeça. Segundo ponto Efésios 5, 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O outro texto que nós já vimos. Então agora a palavra que nós vamos linkar com cabeça é a palavra amor. Que tipo de amor é esse que torna o homem responsável? Que tipo de amor é esse, como cabeça do lar, que ele deve demonstrar, ele deve praticar dentro do lar para com sua esposa? Que tipo de amor é esse? Vamos estudar que tipo de amor é esse, né? Voltando ao ponto de ser o cabeça, os irmãos estão bem lembrados, nós estudamos algum tempo atrás um livro do Dr. Douglas Wilson que fala sobre o marido federal. Nós aprendemos ali que o marido, sendo o cabeça federal, ele é o representante legal diante de Deus. Representante do quê? Da família e do casamento. É ele que é o que vai responder diante de Deus por tudo que acontecer debaixo do seu teto, como eu já disse. Então, cabeça aqui significa isso. Cabeça, embora a missão da mulher seja bastante grande também, tendo que submeter ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo, que também é uma missão impossível sem a obra do Espírito Santo nas irmãs,
nas esposas, mas a parte do marido é algo tremendamente tremendo, né? Porque ele é a expressão de Cristo como cabeça, como representante legal diante de Deus. Veja um texto bíblico de Romanos 5,19. Romanos 5,19 deixa claro uma coisa grande diante dos nossos olhos. Veja bem, diante de Deus, quando Deus olha para toda a humanidade, só existem dois tipos de homem, ou dois tipos de pessoas. Veja o texto de Romanos 5,19, diz assim: por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem é esse primeiro homem? Adão. Adão é o cabeça federal da raça humana. Por causa do pecado dele, muitos se tornaram pecadores. Também é uma doença hereditária, por assim dizer, né? Doença hereditária. Todos nós nascemos de Adão. Mas dentro desse grupo de pessoas que nasceram em Adão, pecadores, Deus tirou alguns lá do meio. Veja no próximo trecho desse texto. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem é esse segundo? Jesus. Quando Deus olha para a humanidade, não existe uma terceira opção. Só existem dois tipos de homens, dois tipos de pessoas. Os que estão em Adão, que estão representados oficialmente diante de Deus por Adão, a raça caída, e os que estão em Cristo. Não existe outra opção dentro da humanidade. Ah, mas o cara crê em Buda. Ah, o cara mexe com espiritismo. O cara, não importa. Quando Deus olha para uma... Não é de acordo com o que o homem pensa ou faz ou age. É de acordo com o que Deus estabeleceu. Deus é que estabelece as regras. Então, quando Deus olha para a humanidade, só existem dois tipos de pessoas: os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Não há meio termo. Não há terceira opção ou outras opções, ok? Então, Adão é o representante, é o cabeça federal de toda a raça humana caída, e Cristo é o cabeça federal de todos os eleitos da igreja. Ele é o representante legal diante de Deus. Ele responde diante de Deus pela sua igreja. É ele que responde diante de Deus pela sua igreja. Ao passo que em Adão, quando Adão olhou para sua esposa e viu que estava em pecado, e Deus falou assim: o que é isso que você fez? O que é isso que você fez, Adão? Qual é a resposta de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Quando Cristo se apresenta diante de Deus, e Deus fala assim: cadê sua esposa? Cristo fala assim: eu me responsabilizo por ela, Pai. A culpa lança sobre mim. Ao contrário do que Adão fez, Cristo diz assim: eu assumo a responsabilidade. É isso que Deus quer do marido. Eu assumo a minha esposa, independentemente do que ela fez ou é. Eu a compro, Senhor, eu pago o preço por ela. É assim que o marido precisa amar a esposa. É assim que o marido deve fazer. A imitação de Cristo, ok? Então, Adão e Cristo são os dois únicos cabeças federais. Seus atos refletem diretamente na vida daqueles a quem representam, ok? Entendendo isso, outra coisa que a gente precisa saber é que ser cabeça, a gente aprendeu bastante sobre isso, né? Que ser cabeça é questão de ter autoridade, de alguém que toma a última decisão ou a decisão final, né? Nós aprendemos, até a gente fala assim: não, mas o marido precisa ouvir a esposa, precisa tomar decisão para o bem dela também. É verdade, tudo isso faz parte. Mas nós precisamos entender que cabeça não significa somente ter autoridade. Vocês perceberam o que nós vimos agora há pouco? Ser cabeça federal é muito mais do que ter essa autoridade. Mas é ter essa autoridade no sentido de fazer o bem para aqueles a quem ele tem essa autoridade. É agir com autoridade para o benefício da sua esposa, para o benefício da sua família, não é? Então, ser cabeça
não significa apenas ter autoridade. Assim como Adão, e especialmente como Cristo, principalmente como Cristo, o marido é o cabeça federal, ou o principal responsável pelo bem-estar da esposa e da família. Você viu aí no versículo 23. Voltando lá no versículo, ele diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, né? Então, aqui a gente percebe que a responsabilidade maior, não que a esposa não seja cobrada se ela não for obediente aos princípios de Deus e às ordenanças que Deus dá para ela como esposa. Ela cabe sim ser submissa, auxiliadora idônea, ser edificada na palavra, buscar a Cristo também para crescer espiritualmente e assim poder ser a auxiliadora que o marido precisa que ela seja. É lógico, ela também tem suas responsabilidades, mas a maior responsabilidade é do marido. A maior é do marido e não tem como escapar disso. E a maior responsabilidade do marido cristão, cabeça e representante de sua casa diante de Deus é, primeiro, entender, segundo, aprender, porque muitas pessoas entendem, mas às vezes é difícil ela poder guardar no coração dela para dizer assim, eu quero praticar isso. Então precisa aprender, guardar no coração com zelo e com desejo de poder ser esse cabeça federal que a minha esposa precisa que eu seja, né? E praticar isso. O mesmo amor que Cristo, o cabeça da igreja, exerce por ela. Então, cabe a nós como maridos, como cabeças federais de nosso casamento, de nossa esposa, de nosso lar, cabe a nós, maridos, entendermos, aprendermos e praticarmos o mesmo amor que Cristo, cabeça da igreja, exerce por ela. Muito bem, dito isto, a gente precisa então compreender qual é esse amor. O que é esse amor, quais as diretrizes desse amor, até onde vai, até que tipo de amor é esse? Então, ser cabeça federal é uma ordem direta, um mandamento inegociável de Deus aos maridos cristãos. Como eu disse, não dá para fugir disso, querido. Se você casou, você está ligado a esta ordem. Se você vai se casar, pense nisso. Porque como crente, como filho de Deus, você vai ter que assumir essa responsabilidade. Você será cabeça federal da sua esposa, da sua família, tá? Então, isso não tem como negociar. Muitos jovens casados, né, jovens, acham que dá para continuar levando a vida do jeito que ele levava. Mas não vai mais. Por quê? Porque daqui em diante, uma vez casado, ele tem que cuidar dela, da sua esposa, como Cristo cuidou da sua igreja. E você não tem como escapar disso. Então, qual é a natureza do amor do marido? Qual é a natureza deste amor? Bom, a natureza do amor do marido, quando a gente lê, ou quando a gente estuda até mesmo literatura extra-bíblica, a gente percebe que existem algumas palavras no grego que podem ser traduzidas como amor. Nós vamos ver aqui 3 delas, né? E as mais comuns na época em que Paulo escreveu aos Efésios. As 3 palavras mais comuns que referem-se a amor no grego, lá na época de Paulo, são as seguintes. Primeira, o amor eros. O eros é o amor sexual, o amor que é originado da atração física e recentemente é tido como o amor que produz o libido, ou seja, aquele que dá o ânimo sexual para o homem, né? É o libido. Então, o eros é o amor sexual. E apesar de ser necessário, queridos, preste atenção, o sexo nunca foi pecado dentro do casamento. Mais uma vez, o sexo nunca foi pecado dentro do casamento. Fora do casamento, é pecado grave. É pecado grave, tá bom? Então, o eros é necessário no casamento cristão.
Mas é um fraco fundamento, pois a aparência física se desvanece e o eros acaba. O eros passa. Uma hora ele acaba. Se for só, se o nosso relacionamento conjugal estiver baseado somente em atração física, uma hora ele vai acabar. Ele vai acabar. Então, não é esse tipo de amor que Paulo está falando aqui, o amor que Cristo tem por sua igreja. Não é eros. Segunda palavrinha para amor é o amor fileu. O amor fileu é o amor de um relacionamento fraterno ou amizade. É uma amizade bastante profunda, bastante íntima, né? Compreensão, companheirismo e até afinidade são importantes entre os cônjuges, é verdade. Mas o casamento é mais do que uma espécie de amizade ou de sentir-se bem na presença um do outro. Isso é gostoso, isso faz parte também. Fileu faz parte, mas ainda não é essa palavra que Paulo está mencionando aqui. Em terceiro lugar, vemos então a palavra que Paulo usa para descrever o amor de Cristo pela igreja. É a palavra ágape. Ágape é o amor que procede da vontade e pura determinação de amar, independente das emoções, como eros e como fileu. Eros e fileu fazem parte, a gente pode dizer que são derivados do ágape, dentro do casamento, fazem parte, mas eles não sustentam o casamento. Esse amor, ágape, é o amor de responsabilidade e de determinação de uma vontade própria, incondicional. Algumas pessoas dizem que ágape é o amor incondicional, mas ele ainda é mais do que isso. Ele é mais do que incondicional. Então, este é o termo que Paulo usa aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz que os maridos devem amar a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Este amor aqui do versículo 25 é o ágape, agapoi, né, que é o termo que o Paulo usa aqui. Então, o ágape, vamos entender um pouco do ágape, um pouco mais. Ágape é o amor de Deus que se estende ao pecador, não por ter Deus prazer nele. Deus não teve prazer em nenhum de nós para nos salvar, por exemplo. Nem por Deus esperar algo de retorno do pecador para ele, como se tivesse, olha, eu vou te amar, mas você vai ter que me corresponder o meu amor, responder, né? Eu vou plantar para colher. Não, Deus não esperou colher, não espera retorno. Então o ágape é um amor que é incondicional nesse sentido. Ele não amou porque a igreja merecia, porque a igreja era bonita, porque a igreja era pura, porque a igreja chamou a sua atenção. Não, ágape não é isso. E também não porque uma vez amando a sua igreja, ela vai trazer-lhe alegria, algum tipo de retorno. Não, também não. Mas por determinação, simplesmente por determinação de amar e salvar. Então presta atenção, o amor ágape não depende das aparências, não depende das circunstâncias, não depende da resposta do alvo do meu amor, não depende disso, é uma determinação simples e pura de amar, é uma vontade de amar. Esse é o amor ágape, ok? Também não está baseado nos sentimentos de Deus. Por quê? Porque se Deus baseasse o amor dele em sentimentos, qual é o sentimento que Deus tem pelo pecador? Ira. O único sentimento justo e santo de Deus para com homens pecadores que o rejeitaram o tempo todo, que são rebeldes, que odeiam a Deus, que nunca buscaram a Deus. Qual é o sentimento de um Deus justo? Ira. Então, também não está baseado nos sentimentos de Deus, os quais seriam de profunda ira por causa dos pecados do pecador. Perceberam então a grandeza desse amor? Ágape
nasce da vontade e não das emoções. A ágape nasce da vontade, independentemente das emoções. Entretanto, não significa que esse amor é desprovido de emoções, e nem que o marido consegue produzir e manter esse amor sozinho, por sua força de vontade. Agora nós estamos num bico de sinuca, agora nós estamos em xeque. Deus nos colocou numa posição que Ele ordena que nós amemos a nossa esposa de uma forma que nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos sozinhos, pela força humana, pela vontade do homem, nós não conseguiremos. Então, apenas o Espírito Santo pode produzir esse amor. Lembram-se quando nós começamos a estudar esse livro, lá atrás, nos primeiros capítulos, nós entendemos que a base de tudo que Paulo está escrevendo aos Efésios, com relação do relacionamento conjugal, marido amando a esposa, esposa submetendo ao marido, isso tudo seria impossível sem eles estarem cheios do Espírito. Versículo 18, que prepara, capítulo 5, versículo 18, prepara os crentes para as ordens que virão em seguida. É impossível a esposa se submeter ao marido, no mesmo padrão que a igreja está sujeita a Cristo. É impossível para a mulher fazer isso. É impossível para o homem, como nós estamos olhando aqui, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É impossível para o homem sem o Espírito Santo. É impossível pais criarem os filhos nos caminhos do Senhor, e os filhos se submeterem aos pais, se sujeitarem aos pais como deve ser, como um filho cristão. É impossível o patrão tratar bem o empregado e o empregado se sujeitar a um patrão, as próximas ordens do capítulo 6 de Efésios, se não estiverem cheios do Espírito. É impossível. Era impossível, porque hoje nós temos o Espírito. Concorda comigo ou não? Você tem o Espírito Santo ou não tem? Temos o Espírito Santo. Então não tem desculpa mais para nós, não é mesmo? Ok, então, fechando o assunto, a chave, olha só, irmãos, guarde no seu coração, marido, a chave da liderança do marido é a sua vida espiritual, é sua comunhão com Deus, é a plenitude do Espírito Santo na sua e na minha vida. Aqui está o segredo de nós conseguirmos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nos responsabilizarmos como cabeça federal da nossa família, da nossa esposa, como o versículo 23 nos ordena, e assim conseguir amá-la nesse padrão elevado e incondicional de amar, de determinar no seu próprio coração amar a sua esposa, independente do que ela faz ou deixa de fazer, independentemente do que ela é ou deixa de ser. É amar nesse padrão, é possível através de eu me relacionar com Deus, e unicamente isso. Então, queridos, nós precisamos entender que é através de uma vida rica, uma vida espiritual rica, onde eu pratico aquilo que nós chamamos de meios de graça. Não tem, você pode até procurar na internet, ou você pode ir numa farmácia e querer comprar uma pílula que encha você do Espírito Santo, mas não existe.
Talvez você possa achar alguns malucos que ofereçam algum tipo de coisa semelhante, mas não existe, a não ser que você lance mão dos meios de graça que Deus te oferece. Quais são eles? Vamos citar alguns, irmãos? Vocês se lembram de alguns? Vamos falar bem alto. Quais os meios de graça? Nós já sabemos bastante sobre isso, né? Já falamos bastante. Vamos lá, qual o primeiro deles? Algum aí? Oração, vida de oração. O que mais? Estudo da palavra. Agora, estudo da palavra, querido, não é só pegar a Bíblia assim e dizer assim. Eu vou ler esse trecho aqui. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Tá bom, tchau. Vou trabalhar. Queridos, nós precisamos meditar. Esses dias eu achei tão interessante que um jovenzinho aqui da igreja, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: tio, me explica o que significa meditar na palavra. Eu achei tão preciosa aquela pergunta, tão preciosa, queridos. E eu pude com gozo, com alegria explicar para ele: olha, querido, que boa pergunta, uma pergunta maravilhosa. Sabe o que significa meditar na palavra de Deus? Significa estudar a palavra de Deus, significa interpretar o texto que você estudou, à luz de oração, em oração com Deus, em pesquisa. O que significa esse amor? O que significa cabeça? Será que, porque o marido é o cabeça da mulher, como é assim? A mulher vai ter dois cabeças, agora um de cada lado aqui, né, grudar no pescoço dela. O que significa? É ir atrás, é fazer pesquisa, é estudar a fundo. Isso é meditar na palavra de Deus, debaixo de oração. O que mais? Além de estudo da palavra, meditação na palavra, oração, o que mais? Outros meios de graça, quais deles? Congregar. O que você está fazendo nessa manhã aqui, é você estar assumindo que você precisa de se alimentar da palavra de Deus. E a gente entende que o estudo em casa é importante, mas existem coisas que eu preciso aprender junto com todos os santos, como Paulo diz no capítulo 3 de Efésios. Ele diz que é com todos os santos que eu vou conhecer todas as dimensões do amor de Cristo. Não é sozinho. Então eu preciso congregar, eu preciso de mestres da palavra, eu preciso infernizar meus mestres da palavra, dizer para ele: irmão, me explica o que é, eu não estou entendendo. Vai atrás do meu presbítero e dizer: presbítero, me ensina, o que significa isso? É isso que é, né, estar também congregando, né, participando dos eventos. E se não entender alguma coisa, pergunta para o presbítero, ele tem que te explicar. Ou ele é mestre ou não é? Não é mesmo? Ele tem a obrigação de te explicar, ok? Então, mais outro meio de graça, tem mais. Quem mais? Livros, bons livros, leitura de bons livros. Eu falo de bons livros, por quê? Porque, vamos supor, eu não tenho a proporção exata aqui, mas eu temo que mais de 50% do que você encontra numa livraria evangélica não presta. Eu temo, não tenho certeza disso. Portanto, tome cuidado com o que você vai estudar, com o que você vai ler, tá? Então, busque os seus mestres, porque eles vão te orientar. Olha, tal autor é plenamente confiável, ele é um irmão muito temente a Deus, ele vai te orientar. Os livros que ele escreveu, as palavras dele são boas, são bíblicas e são realmente idôneos, né? Isso ajuda a gente, ok? Mas tem um meio de graça que ainda não foi mencionado aqui, e que é muito importante, especialmente para nós maridos: confissão de pecados. Meu irmão, qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Tá bom, não precisa responder não, que eu vi que a maioria ficou vermelho aqui. Irmãos, sem a confissão de pecados, se você não tratar bem a sua esposa, como diz em 1 Pedro 3,7, se você não andar de uma maneira santa, honesta, transparente. Veja bem, quando eu falo transparente, eu não estou dizendo aqui que o marido ele é perfeito, que ele nunca erra. Não é isso. Mas quando ele erra, ele precisa rapidamente consertar o seu erro, pedir perdão,
Não só para a esposa, mas para quem ele ofendeu. Isso é meio de graça que nos restaura a comunhão com Deus. E lá em 1 Pedro 3,7 diz que até as nossas orações serão interrompidas se eu não conviver com a minha esposa de maneira responsável, de maneira digna e honrá-la e cuidar bem dela. E faz parte aqui também tratar bem a minha esposa. Queridos, uma coisa que faz divisão entre nós e o nosso Deus, sabe o que é? Você sabe, né? O que faz separação entre vós e o vosso Deus? O pecado. É o pecado que aparta você de Deus. Então, tenha uma vida longe do pecado. E uma vez se você pecar, confesse urgentemente, é um meio de graça. Restaure com Deus e faça como Davi. E Davi dizia, Senhor, ele diz, Salmo 51, ele fala, lava-me com isopo, e então serei limpo, ficarei mais alvo que a neve. De novo, estou limpinho, estou puro, purificado, limpo. Confissão de pecados. É uma coisa que está tão em desuso, irmãos, infelizmente, principalmente no meio evangélico, irmãos. Parece que agora todo mundo tem razão. Você briga até o fim, mas não abre mão do seu direito, embora muitas vezes o seu direito é pecaminoso, está baseado num ego muito grande, num eu muito forte, que você não quer abrir mão, e você não tem coragem de abaixar a bola e pedir perdão. Queridos, eu estou falando alguma bobagem aqui? Nós precisamos voltar às velhas doutrinas da graça. As velhas doutrinas da graça. Deus diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Este eu não rejeito, diz o Senhor. E um coração quebrantado e contrito é tudo que você precisa. Isso significa um coração vazio. Se ele está vazio do seu eu, ele está prontinho para ser cheio do Espírito. E aí, então, você vai conseguir ser o cabeça federal da sua esposa e vai poder amá-la como Cristo amou a igreja. Esse padrão altíssimo aqui. E não tem outro remédio para nós, querido. Você pode bater para lá e para cá, não tem outra saída. Somente cheio do Espírito Santo é que eu vou conseguir amar a minha esposa nesse padrão elevadíssimo, que é a imitação do amor de Cristo pela igreja. Senão eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Ok? Olha que graça. Eu achei linda essa foto. Que amizade gostosa, né? Bom, vamos lá. O que eles ensinam para nós, esses dois aqui? Olha lá. É esse amor que nasce na vontade e na determinação do marido, que está resolutamente disposto a buscar o bem da esposa e permanece estável até que a morte os separe. Ah, como eu desejo isso para o meu casamento. Como eu desejo isso, ter essa estabilidade. Isso não significa que não teremos problemas ao longo da caminhada, não significa que não vai haver acidentes de percurso, significa que eu determino, presta atenção marido, eu determino amar essa mulher ali, né, aquela ali, ó, ela levantou a mão, eu determino no meu coração, aí você pode determinar, tá bom? Chega daquele negócio, Senhor, eu determino que o meu irmão vai ser curado amanhã, eu determino que essa segunda-feira eu vou vender tudo que eu tenho para vender e vou ganhar muito dinheiro. Não, essa determinação é furada, querido. Deus não vai te abençoar nisso, não. Mas quando você diz assim, Senhor, eu determino no meu coração que eu quero amar essa mulher aí, como Cristo amou a igreja, o Pai vai falar assim, então eu estou do teu lado, vou te encher do meu Espírito, tá? Porque você vai precisar muito do Espírito Santo. Aí Ele vai me encher. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, tudo que vocês pedirem conforme a minha vontade, conforme a vontade do Pai, vos será
concedido. Essa é a vontade do meu Deus. Que eu seja a imitação de Cristo dentro do meu lar. E o doutor Augustus e a doutora Minka, ensinam também que é o amor ágape, que fornece base sobre a qual a amizade e a atração sexual podem acontecer, desenvolver-se e realizar-se em plenitude. Querido, é o amor ágape que vai dar essa sustentação para que eu tenha, sim, eros dentro do meu casamento, e isso não é pecado. Para que eu tenha, sim, filéu dentro do meu casamento, e isso não é pecado. Faz parte ter uma amizade honesta, gostosa, sincera, bem íntima com a minha amada, mais do que eu tenho com meus filhos, mais do que eu tenho com meus irmãos. E só perde essa amizade, esse amor, essa intimidade, só perde para o amor que eu tenho pelo meu Senhor Jesus Cristo, que esse amor está acima de todos, é óbvio, inclusive do meu amor pela minha esposa. E por causa desse amor que eu tenho acima de tudo pelo meu Senhor, é que eu consigo amar a minha esposa nesse padrão aqui. É por causa desse amor que eu coloco acima de tudo o meu amor por Cristo, por causa do meu relacionamento espiritual, da minha comunhão com Deus, do meu desejo de estar cada vez mais perto de Cristo, ser mais parecido com Cristo, de me esvaziar do Newton podre que é, para me encher de Cristo puro que é. É por causa dessa determinação que eu vou conseguir amar a Val como Cristo amou a igreja. Senão eu não tenho saída para mim mesmo. Ok? Acho que o José levantou a mão, né, José? Você ia perguntar alguma coisa, meu irmão? Pode falar, meu irmão. Suplicar por todos os santos? Sim. Você entende o seguinte: primeiro, esse ponto de oração é o ponto fundamental de relacionamento com Deus. Quando você ora, veja, primeiramente, vamos falar de oração, o texto aqui fala de oração, primeiro ponto, né? Oração significa você confessar, por assim dizer, você expressar para Deus a sua total dependência de Deus, como se fosse uma criança que depende do pai. Totalmente dependendo do Pai. Primeiro ponto de oração, a oração faz isso. Por isso que Deus ama a oração dos seus santos. Ele acolhe cada oração dos seus santos. Ele recebe todas as orações. Então, primeiro ponto significa que a oração é um ponto de humilhação do homem e de dependência de Deus, que você confessa isso. E por todos os santos é você estar intercedendo pelos queridos que você conhece. Veja bem, todos os santos aqui, quando Paulo disse isso naquela época, eles não estavam fechando somente para a igreja de Éfeso, mas ele estava dizendo, principalmente para a igreja de Éfeso, interceda pelos irmãos da igreja de Éfeso. Por quê? Porque o diabo está próximo, e ele precisa, todos os meus irmãos precisam de proteção. Agora, você, José, não consegue... Pode se armar até os dentes com todas as armas que você conhece nesse mundo, mas você não vai conseguir proteger os teus irmãos das astutas ciladas do diabo. Você não consegue. Qual é a arma que Deus te deu para você proteger os seus irmãos? A oração. A oração. Então, quando você ora por todos os santos, você está orando primeiramente pelos que você caminha junto, a sua igreja local, né? Seus pastores, seus irmãos, em geral da comunidade, irmãos, irmãs em geral, pela sua família e também pelos seus irmãos convertidos da família, claro, né? E também por outros irmãos que são amigos. Às vezes tem gente que você conhece que também é cristão, que mora em outro lugar, mas que você sabe que está passando por lutas. Não esqueça de orar por eles também, entendeu? Então é isso a oração por todos os santos, tá bom? Nós temos aí mais algum tempinho aí para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem, né? Mais alguma dúvida que vocês tenham, ou alguma coisa para acrescentar sobre esse texto do amor ágape, ou de algum outro texto que você viu aqui? Então,
eu queria mais uma vez que você, marido, pudesse ler comigo essa frasezinha que está aqui embaixo. A chave da nossa liderança. Vamos ler, pedir para Deus deixar guardado isso no meu coração, no seu coração, porque aqui está o segredo da nossa vitória como homens, líderes espirituais dentro da nossa casa, como maridos e como pais dentro dos nossos lares. Vamos ler todos juntos essa frase aqui embaixo, em vermelho? Vamos lá? Então, a chave da liderança do marido é sua vida espiritual, é sua comunhão com Deus, é a plenitude do Espírito Santo. Amém? Ó Deus, como isso está distante ainda de nós, porque nós ainda temos tantas coisas nos nossos corações que ocupam, que roubam a tua prioridade. Mas, Senhor, eu peço, começando na minha própria vida e por todos os meus irmãos aqui nessa manhã, Pai, que o Senhor produza arrependimento em nossos corações. Senhor, perdoa-nos por nós não estarmos ainda colocando Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Mas que nós possamos estar chorando e lamentando pelo tempo perdido, porém, que tenhamos determinação em nossos corações de buscarmos o Senhor. Porque o Senhor diz que se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós te acharemos. Ajude-nos, Senhor, como homens, para edificar as nossas famílias, para que elas sejam fortes, para fortalecer os nossos casamentos, os nossos laços matrimoniais, para que nós possamos suprir as nossas esposas, como Cristo supre a igreja. Ó Deus, eleva o padrão do nosso amor pelas nossas esposas, por favor. É o que eu te peço, Senhor, começando por um profundo arrependimento em todos os maridos que estão aqui presentes. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.